Tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo vai ser sobre a primeira lei de Ohm e potência elétrica. Bora pro vídeo. A primeira lei de Ohm nada mais é do que a transformação da energia elétrica em outra modalidade de energia. Ora luminosa, as lâmpadas, o chuveiro, que é energia térmica, ou outra modalidade de energia, tá? Então lembrando que na hora que chega nas tomadas das nossas casas, tá? Essa voltagem ou é 127 ou 220, ok? Onde pode ser equacionado ADDP igual a resistência vezes corrente elétrica, onde a tensão em volts, a resistência em ohms e a corrente elétrica em ampere. E aí nós temos o seguinte: aqui em Barra Bonita nós temos a usina hidrelétrica, que troca a energia mecânica por energia elétrica. Nas baterias é energia química em energia elétrica. Então o que ocorre? A DDP nada mais é do que a energia utilizada para empurrar a carga nos condutores para chegar num determinado aparelho, aqui numa lâmpada, e aí nós teríamos a transformação da energia elétrica em energia luminosa. Essa energia utilizada, depois a carga elétrica volta na fonte e essa fonte coloca mais energia no sistema. Só lembrando que nas nossas residências, isso aqui pode ter uma chave, tá? O interruptor, no caso, para você ligar e desligar. Você liga, passa a corrente elétrica, funciona, desligando, você impede a passagem da corrente elétrica, a corrente elétrica não atravessa o aparelho e nós não temos essa transformação de energia. Antes de chegar nas residências, a voltagem sai da usina com uma voltagem alta, porque ela tem que distribuir a longas distâncias para em outras cidades, tá? E aí nós temos o seguinte: chega numa subestação e nas ruas nós temos os fios na parte de cima com 13.800 volts, tá? Os três que passam na parte de cima. Depois nós temos o transformador que transforma para cada fase em 127 volts e o neutro, tá? Mediante a figura que a gente está colocando aí. Bom, os aparelhos têm uma certa limitação, tá? E ajuste. Que nem isso aqui, vem um número pequenininho, que é até ruim de ver, mas nós temos a condição dele de ser entre 100 e 240 volts e limite de 10 amperes. Então, o que eu não posso fazer com isso aqui? Ultrapassar 10 amperes, tá? Outra situação é o carregador de celular, que muitas pessoas estão acostumadas com ela, que na realidade é um transformador, tá? Recebe aqui, ó, a entrada dele pode ser entre 100 e 240 volts e uma entrada de 0,2 amperes, tá? De corrente elétrica. O que ele faz? Ele transforma para carregar, ou seja, a saída, tá? Com 5,1 volts e 850 miliamperes. 850 miliamperes, podendo multiplicar por 10 a menos 3 ou dividir por 1000. Nós vamos ter 0,85 amperes para esse caso, tá? Fiquem atentos sempre com a corrente elétrica, porque é ela que pode, tá, matar uma pessoa. Não é a voltagem como todos pensam, é a corrente elétrica, porque é o quanto de carga atravessa e tem que tomar bastante cuidado com o coração por cada parada cardíaca, ok? Outro detalhe que a gente tem é a potência. A potência também é relacionada com a DDP vezes a corrente elétrica. Tá? Como as residências têm 127 e 220, qual que é a prática de você trocar o 127 por 220? Mais utilizado nos chuveiros e aparelhos que têm potência alta. Porque o que vai ocorrer? Como eu aumento a DDP, eu consigo diminuir a corrente elétrica e os fios ficam mais finos, tá? Um chuveiro de 4.400 watts, como exemplo, no 220 eu precisaria de um fio de 20 amperes e no de 110 eu precisaria de 40 amperes, mais ou menos, o que requer um fio mais largo, ou seja, um fio
com uma espessura maior. Então, a subida de voltagem para as residências serve para diminuição da área de secção dos fios, ok? E não quer dizer que nós temos menor consumo de energia, ok? Outro detalhe é a potência, é a unidade, porque às vezes ele tem os valores altos. Então 1 kW nós temos 1000 watts, lembre-se, hein? Quilo é 1000, quilowatt é 1000 watts, quilômetro é 1000 metros, tá ok? E miliampere, como eu já havia dito anteriormente, ou multiplicamos por 10 a menos 3 ou dividimos por 1000, vê o que vai fazer mais sentido na sua conta, ok? Pessoal, vamos pegar dois aparelhos como exemplo. Entra, como eu comentei com vocês, da rede 127 volts nesse caso, e no aparelho aparece aqui a potência de 400 watts, tá? Então esse mixer, para fazer um bolo, na hora que vocês fizerem um bolo, vocês me chamam, tá ok? Tem uma potência de 400 watts, tem uma DDP de 127 volts. Se utilizando da regrinha potência igual a DDP vezes a corrente elétrica, nós vamos ter potência 400, então nós vamos substituir a grandeza no local correto. Nós vamos DDP de 127 volts e obter a corrente elétrica. Como o 127 está multiplicando, ele vai passar dividindo. 400 dividido por 127 igual aproximadamente 3,15 amperes. Mas aí vem aquela, para que eu preciso calcular? Na realidade, o que a gente precisa é saber que 3,15, o fio que está aqui dentro, tem que permitir uma passagem de ao menos 3,15 amperes. Com certeza é mais que isso, tá? Que tem a possibilidade do fio que foi proposto aqui. Agora, com relação ao chuveiro, que é para ter um caso de 220. O chuveiro, eu coloquei aqui a ideia de 6.600 watts, que é a da potência aqui de casa, uma DDP de 220, que é o que vem da rede, tá? Lembrando que em algumas casas o chuveiro funciona em 127, tá? Então você precisa ver a numeração da sua casa. Praticando a mesma regra, potência 6.600, DDP de 220, nós vamos achar a corrente elétrica. 220 multiplicando vai passar o quê? Dividindo. Então, passamos dividindo lá. 6.600 dividido por 220, nós vamos obter uma corrente elétrica de 30 amperes. O que significa? 30 amperes eu preciso de um fio bem mais grosso para poder funcionar o chuveiro. Por isso que nós temos as espessuras diferentes. Ele está terminantemente atrelado à corrente elétrica. Beleza? Qualquer dúvida, entre em contato. Aquele abraço.